beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de limpeza e teste de solenoides, tá? Primeiro passo, a gente deve conhecer o funcionamento do solenoide, se ele é normalmente alto, normalmente baixo, se ele é on-off, aonde que entra o óleo, aonde que o óleo vai sair, tá? Então esse conhecimento a gente deve ter na hora de fazer os testes do solenoide, tá? Uma outra situação é a gente entender também quando ele tem uma furação de desvio de óleo, tá? No caso aqui eu estou testando o solenoide do 6F35 num corpo do 6T30, tá? Porque a minha placa aqui, ela está na linha de produção ainda, mas independente, os solenoides são mesmo funcionamento, né? Normalmente alto e baixo, e o encaixe deles no corpo de válvula aqui não dá certo se você colocar eles errado, tá? E eu tenho também a anotação em cima da placa aqui, normalmente alto, baixo, tá? Para a gente entender como é que é feito isso daí, porque essa placa aqui a gente vai conseguir testar os solenoides e também fazer a limpeza quando necessário, tá? Para isso eu tenho que ter um variador PWM, eu uso aqui da MTZ, né, do Clovis, a TS Master. Aí eu tenho que ter o consumo de corrente desse solenoide para saber se ele está operando dentro da faixa de trabalho normal. E também trabalhar sob pressão, porque eu tenho que jogar uma carga no solenoide para mim ver a atuação dele, tá? Se eu fizer o teste de qualquer jeito, ele vai estar abrindo e fechando. Aqui eu tenho que simular uma carga. E uma outra ferramenta também é o termômetro, né? Para a gente verificar a temperatura desse solenoide, se ele está cortando quando ele está aquecendo, tá? Eu vou testar aqui de início um solenoide normalmente alto, para a gente entender. Está tudo desligado aqui, só está o multímetro ligado, né? Pode ver que o consumo de corrente aqui é zero, certo? E vou colocar uma faixa de trabalho aqui de pressão de óleo de 60 PSI, tá? Eu vou abrir o registro e a gente vai ver o que acontece aqui. Eu vou regular uma pressão de 60, vou ver 60 PSI no solenoide. Por ele ser um solenoide normalmente alto, ele tem vazão total quando desligado. Vou ligar o equipamento agora aqui. Não tenho corrente elétrica no circuito. Agora eu vou começar a colocar uma corrente elétrica no circuito, tá? Estou variando. Fechamento total do solenoide com 975 miliamperes, tá? O manual ele indica que o fechamento total dele deve ser em torno de 850 miliamperes, tá? Isso varia um pouco, né, por causa da temperatura e também o tempo de uso do solenoide, tá? Esse solenoide ele é 100% estanque, tá? Ele não pode ter nenhum tipo de vazamento quando a gente está operando ele. E a gente também consegue perceber a modulação, tá? Eu vou ficar em silêncio agora aqui para a gente fazer a modulação do solenoide. Vou fazer a variação, a gente pode observar pelo multímetro, né? E vou fazer a variação do PWM dele, a gente pode ouvir, ó. Eu posso deixar ele com uma pequena vazão, que a gente está ouvindo, né? E vazão total, tirando a corrente dele. Tá. Agora
pergunta: como é que eu faço para aquecer o solenoide? Não há necessidade de fazer nada, tá? O simples fato dele estar sendo alimentado agora com corrente elétrica, a gente vai fazer a medição do solenoide frio, que eu não testei ainda, né? E vai estar em temperatura ambiente, 27 graus. Agora vamos medir a temperatura desse que eu estou alimentando com corrente elétrica. 44 graus, tá? É só deixar mais um pouquinho que ele vai lá para 60, 70 graus, tá? Então a gente consegue ver o solenoide aqui na fase fria e na fase quente, tá? Que é a faixa de trabalho dele lá dentro da transmissão. Um solenoide desse aqui, se eu tivesse um problema de funcionamento nele, com fechamento total ele poderia estar vazando, né? Só que, lembrando, vale salientar que eu tenho que conhecer o solenoide para poder testar. Porque se ele for um solenoide que tem um furo calibrado, ele vai ter um vazamento. Porém, ele não pode vazar na saída de alimentação do componente que ele está designado a operar, certo? Ele vai ter uma descarga ou pela entrada ou por dentro do próprio solenoide, que é para refrigeração dele, tá? Caso eu encontrasse algum tipo de anomalia de funcionamento por sujeira, esse solenoide eu posso fazer uma limpeza nele. De que forma? Fazendo isso aqui, eu vou desligar a ferramenta, eu vou tirar a alimentação, o solenoide vai começar a descarregar. Ó, começou a descarregar, tirei a corrente elétrica, então ele é normalmente alto, tá? Sem corrente elétrica, vazão total. Vou fechar o ar. Pronto, fechei o ar, alimentação. E aqui agora eu vou desconectar a mangueira de entrada e vou tirar a entrada do solenoide. Essa placa aqui só tem um detalhe, vocês vão encontrar bastante ferramenta da gente que vai ser assim, ó. Eu tenho uma entrada para duas saídas, tá? Quando eu for testar esses dois solenoides, uma dessas saídas, por eles ter uma entrada única, eu tenho que fechar aquela que eu não vou testar. Isso vai dar um erro de interpretação se eu acabar esquecendo aberto aqui, tá? Então agora eu vou fazer a limpeza por retrolavagem, ou seja, como o fluxo normal desse solenoide entra por aqui e sai por aqui, eu tenho que empurrar essa sujeira de volta, principalmente nos solenoides que são muito difíceis de você abrir. Então a gente consegue fazer o quê? Ó? Tirar a entrada e colocar a conexão na saída. Aqui eu uso óleo com querosene, óleo, querosene também, tudo depende do grau de sujeira que eu encontrar no solenoide. Alguns a gente consegue fazer a limpeza apenas usando o ar comprimido, tá? Como é que eu vou fazer? O solenoide está quente pra caramba. Deixa eu só ver como é que está a temperatura do danado. 45 graus. Eu posso fazer a limpeza por pulso modulado, tá? Eu vou controlar, por exemplo, uma passagem de ar aqui e vou fazer ele pulsar esse solenoide para ir expelindo a sujeira, tá? Então eu vou fazer a inversão da máquina aqui, ó. Vou tirá-la de PWM para pulso e vou ligar a máquina. Olha, o solenoide já começou a pulsar. Vou colocar uma intensidade um pouco maior. Vou ver o consumo de corrente. Monitorar aqui, né? Só ligar aqui. Olha. Consumo de corrente. E vou abrir o ar comprimido agora. Vou mudando a frequência.
certo? Vou tirar um pouco do barulho. Fechar o ar. Aí eu faço isso aqui durante 1 minuto, 2 minutos, tudo depende da gravidade da obstrução, ou da falta de passagem, ou da abertura que o solenoide está sofrendo aqui. Caso eu não consiga só com ar comprimido, eu uso querosene por gravidade, tá? Então eu tenho uma garrafa com querosene, aí eu não uso mais o ar comprimido e deixo o querosene entrando no solenoide aqui por gravidade, tá? Em alguns casos a gente usa até uma bombinha aquele sistema de partida a frio, né, para pressurizar o querosene com óleo para entrar com mais força aqui dentro. Mas é muito raro, geralmente com ar a gente consegue fazer todos os testes, tá? Agora eu vou fazer o teste inverso. Vou testar um solenoide normalmente low, né, ou baixo. Ele vai estar 100% estancado sem corrente elétrica. Vai ser o contrário desse solenoide aqui. Então eu vou mudar agora a nossa conexão aqui. Vou encontrar um NL. O NL ele vai ser, vou pegar esse aqui que é um NL. Vou mudar a tomada para cá. Vou mudar de novo a conexão aqui com o variador. A gente vai observar. Então, se a gente tiver algum problema nesse solenoide aqui, eles não foram limpados ainda, tá? Do jeito que eu tirei da transmissão. Só coloquei nessa régua de solenoides aqui. Vou abrir o ar, então aqui. Por ele ser um NL, ele tem que estar 100% fechado. Tá? Vou colocar aqui nos 60 PSI. 40, 60 PSI. Aí tem um pequeno vazamento. Vou fazer ele atuar um pouquinho agora aqui. Vamos lá. Olha. Esse solenoide aqui está com um pequeno problema de vazamento. Dá para ouvir, né? Pelo vídeo aí. Tá? Olha. Vou fazer o teste de novo. Esse solenoide aqui, ele deveria ter uma abertura total com 850 mA. Eu estou com 0 aqui. Então a abertura dele deveria ser total com 850 mA. Ele já começou a abrir, olha. Olha, coloquei 1 ampere. Aqui já está com abertura total, certo? Vou fechar. E vamos fazer o teste aqui se a gente consegue fazer uma limpeza apenas com ar comprimido nesse solenoide. Vou mudar aqui. Vou tirar a conexão. Dá um pouco de trabalho, mas a gente cobra bem para fazer isso daqui, tá? Não precisa trocar solenoide não, é só fazer limpeza. Lembrando que eu sempre tenho que levar em mente o que está acontecendo com o carro na rua, tá, galera? Para que eu possa fazer o meu diagnóstico de bancada. Eu tenho que descobrir a causa da queima do componente, da patinação, do delay, através desses testes aqui, que pode estar relacionado ao mau funcionamento de um solenoide, que no caso seria esse daqui, agora está com um mau funcionamento. Vou colocar uma pressão de 40 PSI. Vou fazer a tração. Vou deixar ele bater um pouco.
Quando aquecer bem, né? Tá frio aí, né? Vou colocar no fundo. Aqui é o seguinte, ó. Esse solenoide aqui eu vou ter que fazer uma limpeza com querosene, tá? Porque ele tá bastante sujo. Vou fazer um teste no outro solenoide agora. Normalmente low também. Vou mudar a tomada. Colocar na entrada. Tá sem alimentação, correto? Não liguei nada ainda. E vou só abrir o ar comprimido aqui. Então ele teria que ser fechado também, sem a alimentação. Um pequeno vazamento também. Lembrando que esse vazamento ele pode ser pelos anéis de vedação, tá? Eu tenho que observar isso daí também. A importância de usar uma ferramenta igual essa daqui, galera, é que você pode testar o solenoide no próprio componente, tá? Então, se eu tiver um problema de vedação, eu já descubro também. Se eu tiver um problema de desgaste ou, no caso aqui, empeno dessa carcaça plástica, que eu também consigo descobrir. E quando eu tenho o solenoide, que ele é sem vedação, tipo esses aqui, ó. Tipo esse solenoide linear aqui, ó. Eu consigo fazer o teste de vedação dele no próprio corpo de válvula, porque eu uso a placa direto onde o solenoide trabalha, tá? Então fica bem fácil. O exemplo bem prático é nesse modelo aqui, ó, tá? A gente está desenvolvendo já para alguns modelos de transmissão também. É nesse corpo de válvula aqui, ó, que os solenoides estão aqui, ó. Tá? Então a gente parafusa a placa aqui, a gente consegue testar. Esses solenoides aqui, TF70 ou AT6, todo mundo sabe que ele não tem nenhum tipo de guarnição, nenhum tipo de vedação, é na própria carcaça. Então a gente está levando pau de câmbio automático porque o solenoide está vazando na carcaça do corpo de válvula, tá? Isso aqui ele não é fixado de forma, como é que eu podia dizer assim, ele não é travado aqui dentro, ele só tem um pino e a própria vibração do solenoide, a oscilação do solenoide causa um desgaste na parede do corpo, onde eu posso ter uma perda. Então eu consigo matar todo tipo de defeito, né, do corpo de válvula e também dos solenoides, tá? Então assim, a gente já tem vários modelos de placa, tá? Porque é uma dificuldade muito grande de você fazer um teste 100% efetivo do funcionamento dos solenoides, mas com essa ferramenta aqui, 90% de assertividade. Você consegue testar ele frio, quente e também fazer a limpeza dele se for necessário. Beleza, galera? O link da loja da GS Transmissões Automáticas vai estar na descrição desse vídeo, tá? A gente vai fazer alguns vídeos também sobre montagem de transmissão, alguns outros testes mais efetivos, mas na prática, isso aqui é reparo de câmbio automático. É você identificar o problema, corrigir o problema. Agora, o que vai dentro da transmissão para você fazer a venda para o cliente é o que desgastou, a consequência do defeito. Tá? Você tem que achar o defeito, tem que achar algum problema, a causa dele. Tá? E fica muito fácil. Era um sofrimento a gente fazer teste de solenoide, porque não tinha como você fazer. Ou era aqueles manifold, aqueles copinhos que a gente usava para colocar, mas tem que ter um para cada modelo de solenoide. E outra, lá a gente só testava o solenoide. Aqui a gente consegue testar também o alojamento e testar ele com pressão de trabalho, tá? Isso daqui pode ser utilizado uma bomba de pressão para a gente colocar óleo. Tudo vai da criatividade de cada um. Eu uso ar porque funciona muito bem. O que eu tenho que colocar é uma carga em cima do solenoide. E essa carga ela vai fazer uma restrição
faixa de trabalho da bobina e da agulha, né? Então ela vai restringir o avanço, né? E eu estou impondo uma força contrária. Então isso funciona muito bem, tá? E tecnicamente falando, né? Se eu tenho um pequeno vazamento de ar, o próprio óleo já vai formar um filme e já vai fazer a vedação. Então, às vezes eu coloco também já um óleo dentro da tubulação e faço o teste de vedação com o óleo dentro da tubulação, injetando ar comprimido, tá? Então, assim, tem que ser um pouco criativo, sim. A gente tem que ter uma noção do que a gente está mexendo. A gente não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu tenho que achar o problema, corrigir o problema, para poder fazer uma venda é, efetiva para o cliente, tá? Então a emissão automática ela vai muito mais além do fato de você trocar um reparo, de você fazer um conversor de torque, trocar um corpo, trocar um jogo solenoide, cara. Eu falo para vocês, aqui a gente dificilmente se troca solenoide, só quando ele realmente está queimado ou quando eu começo a colocar ali acima de 20 PSI, 25, 30, ele começa a travar, aí é sinal de que ele não tem força mais para atuar. Porque o solenoide ele não trabalha com a linha de pressão da bomba de óleo, ele trabalha, nos câmbios modernos, ele trabalha através do controle da válvula AFL, é essa válvula aqui, ó. É uma válvula que vai no corpo de válvula, ela que controla a pressão de todos os solenoides, tá? Então ela vem da bomba, vai para a regulação primária e da primária vem para essa pressão secundária, que é a válvula AFL que controla essa pressão. Então essa pressão ela varia em alguns modelos aí de 2 PSI até 70 PSI. Tá? Cada fabricante ele estipula um valor de pressão. Né? Isso não é uma regra que todos trabalham dessa forma, mas ele tem essa variação, só que tem que ser uma variação controlada, tá? Mecanicamente por uma válvula e pela atuação de um solenoide que geralmente controla todos, tá? A gente pegar a Ranger, ela tem um solenoide que controla a pressão de todos. A linha ZF, praticamente toda ela é assim, né? Tem um solenoide principal que faz a alimentação. E eu tenho que saber, porque é uma pressão de óleo que eu não consigo monitorar. Então, o corpo de válvula ele tem que passar pelo teste de vácuo, ele tem que estar bom, os solenoides têm que estar limpo e eu tenho que achar sempre a causa do problema. E geralmente está relacionado ao mau funcionamento de uma das válvulas solenoides. Beleza, galera? Fica a dica da GS Transmissões Automáticas. Precisando, a gente trabalha com treinamento, tá? A gente explica tudo isso aqui nos treinamentos. A gente explica também a forma correta de se fazer um diagnóstico em transmissão automática. E a gente tem várias modalidades de treinamento. Você pode escolher a transmissão que você quer fazer, você pode fazer um treinamento individual, em grupo, tá? Pode ser feito aqui na nossa oficina, pode ser feito na tua cidade e sempre buscando trazer essa transparência que o câmbio automático ele é um caminho sem volta. Beleza, galera? Um abraço do Ranço aqui de Medianeira.